complicado para um ex-treinador do Atlético também. Veja aí. Eu particularmente, eu espero sempre que venha do professor, partir pra gente para chamar e conversar, porque às vezes tem treinador que não gosta quando o jogador chega e, poxa, talvez isso não seria diferente, não seria melhor. Por mais experiência que você tenha, tem treinador que ele não se sente aberto para isso. Já teve treinador que passou aqui no clube que não se sentia, a gente não poderia conversar com ele a respeito disso. E a gente ganhou tudo. Mas ele não, era difícil acatar o que a gente falava. Só que chegava no vestiário, a gente se fechava, vamos ganhar e tal. E o Kudê já é diferente, ele conversa bastante, mas assim, sobre a questão de sentir mais à vontade, tem que partir dele. Entendeu? O que eu deixo bem claro aqui é que todos os jogadores estão focados em defender essa camisa aqui com as melhores condições, dando o nosso melhor que a gente possa dar. Ô Elton Novaes, meu líder, como é que você, eu acredito que você tenha acompanhado toda a coletiva, essa entrevista, como é que você avaliou essa entrevista? Eu acho que ler nas entrelinhas é muito interessante, porque ficou muito claro ali que também não há diálogo com o Kudê, né? Estou falando assim do Kudê acatar. Aí citou o Cuca, né? Deve ter sido o Cuca, não citou o nome, mas... Ganhou, né? Tudo. Então, como é que você avaliou tudo isso? E esse negócio do tempo todo ele fala, é boa gente, temos que respeitar, eu prefiro 4-3-3, etc. Como é que você avaliou? Eu acho que é natural esse tipo de situação entre treinadores e jogadores. Eu entendo que as coisas precisam ser melhor esclarecidas entre o grupo. Parece que quando a gente nota esses pequenos fios soltos nesse momento que o Atlético vive, a gente entende que a relação não é perfeita. Isso aí é nítido. E relações perfeitas dentro do futebol é algo muito raro. Nem sempre a gente vê dessa forma. A gente que está agora vivendo longe dos jogadores, que a gente tinha essa abertura maior, a gente conseguia pegar algumas coisas. Hoje isso fica distante. Então a gente tem que fazer avaliações em cima das coletivas. E nessa coletiva do Hulk especificamente, ele deixa alguns pontos para o bom entendedor, que um pingo é letra. E ele, quando ele coloca essas posições aí de eu gosto mais do estilo assim, ou seja, eles estão tentando buscar uma conversa, um diálogo com o treinador para que a adaptação desses atletas poderia ser melhor no entendimento do atleta num 4-3-3. No entendimento dos atletas ainda falta um pouco mais de diálogo. Que diálogo é esse? Então esses pontos se passaram dentro dessa coletiva do Hulk. Foi o que pelo menos passou para mim. Ô menino virgem, é sempre muito legal te receber aqui. Como é que você avalia, e aí você que é um cruzeirense assumido, conhecido, mas eu estou falando do procedimento de uma coletiva onde o Hulk fala de preferências, ele fala que, bom, a gente respeita a orientação do treinador, é a vontade e o gosto do treinador. E ele fala que prefere o 4-3-3, o Paulinho já disse que prefere jogar aberto pela esquerda e tal. Onde está o problema? Na falta de diálogo ou o jogador também é muito milindrado? Como cruzeirense, eu já vi essas coisas acontecendo no Cruzeiro também. Essa entrevista do Hulk eu até cheguei a ver, eu até comentei contigo, né? Porque é meio assim, ele fala em uma entrevista que tem que respeitar a hierarquia. Na outra ele fala que tem que fazer o esquema tático era melhor. Mas é porque o time do Atlético rendeu melhor no ano passado no 4-3-3. Aí esse ano mudou a formação e o time não está rendendo. Só que está faltando alguém chegar. Se o técnico não está sabendo conversar com o elenco, eu acho que o problema está sendo da diretoria. É ela que tem que chegar agora, gente, vamos sentar aqui, os dois igual menino pequeno, você entendeu? Pega os dois meninos que estão brigando aqui, vamos sentar e vamos conversar. Pega o elenco, pega o treinador, conversa e resolve. É assim que eu acho que resolve as coisas, porque se vai ficar nessa vai não vai, aí quem sofre é sempre o torcedor, bicho. Aí que eu acho que é sacanagem, que o torcedor atleticano deve estar pistola com o time pela situação que está acontecendo aí. Então, eu como cruzeirense, eu tô de boa com essa situação, tô mais satisfeito com o Cruzeiro no momento. Mas eu vejo que no futebol funciona assim, é bem simples. Ô, Valu, ontem eu disse, e vou repetir aqui o que eu penso. Quando as coisas estão dando certo num clube, como certo pro Atlético em 21, pro Cruzeiro em 22, que o Cruzeiro foi campeão muito antes, e subiu muito antes dos demais, e foi campeão com muita antecipação, ali, para dar certo, é uma sucessão de fatores. Essa sucessão de fatores leva o clube a ter êxito, a ter uma temporada boa e etc. Quando o negócio dá uma degringolada, como a gente está vendo no Atlético agora, uma queda de rendimento, mas os números, tá
Tá, vamos trabalhar só com os números aí, esquecer que o futebol é feito, inclusive, de resultados também, né? Não dá. Né? Se todo dia a gente vem aqui, aí, pô, os caras vêm, chegam no horário, comenta bem e tal, mas o negócio não vende, não dá audiência, né? Nossa, mas a turma é tão boa, porra, você tem que dar resultado, irmão. Se não der resultado, não dá pra... Não ter... Então você quer que a coisa funcione assim aqui na televisão, mas no futebol não é diferente, né? Então o que eu quero te perguntar? Eu acho que é uma sucessão de erros, tá? Que envolve a diretoria, que cobra venda porque tem que botar dinheiro em caixa, cobra trabalhar 5% abaixo do orçamento, mas cobra que o elenco não perca a qualidade, mas aí você vai para o mercado para você manter a qualidade do elenco e é o que você tem, é o que você não precisa botar dinheiro. Então você fica refém de uma situação que faz com que você não consegue ir para o mercado escolher jogador. É o que tem, você não vai pagar, você traz, mas custa caro. Aí você traz o Cudê, uma multa de 30 milhões, esdrúxula, por parte inclusive do Rodrigo Caetano, figura pela qual eu tenho respeito, mas admito que para mim foi um grande erro, apresentar a proposta e a direção que aceitou. Aí vem a malfadada coletiva, onde o cara critica o clube, critica o grupo de jogadores, critica a direção, não quer ficar, a diretoria não quer que ele fique, os jogadores não estão satisfeitos, ninguém quer ninguém, mas mantém porque tem uma multa. Sucessão de erros. Você vê assim ou você acha que o problema é muito maior ou menor do que esse? Não, o problema, boa tarde para você e para todos, o problema eu enxergo que é por aí mesmo. Agora, como é que se resolve essa situação? Eu, contrariamente ao que disse o Elton Novaes, eu não entendo como natural essa fala do Hulk, porque eu não gosto do expediente, mas aí é uma questão pessoal, tá? Eu não gosto quando técnicos chegam em coletivas. Não vou nem dar o exemplo do Cudê, porque a coletiva do Cudê é uma coisa surreal, né? Mas eu não gosto quando os técnicos chegam em coletivas e, por vezes, expõem individualmente algum atleta, por mais que ele não esteja em um grande momento. Enfim, eu acho que determinadas coisas, elas são para serem resolvidas dentro do grupo, com diretores de futebol, com outras figuras, exemplo, Vitor, Leonardo Silva, responsáveis por fazer esse diálogo entre vestiário e técnico. E quando vem o Hulk, lembrando, tá, gente, não tem erro, é uma preferência minha, Thiago Valu, de não gostar desse tipo de situação, tanto de jogador para com técnico, quanto de técnico para com jogador. Agora, quando o jogador vem e fala, eu entendo. Ele falou que prefere o 4-3-3 e que o Cudê ouve, mandou uma mensagem direta pro Cuca, né? Aquilo não é indireto, aquilo é uma mensagem direta. Mas será que ele já chegou, ele e outros jogadores, e falaram pro Cudê, e de tanto chegarem e falarem com o técnico argentino e não surtirem efeito, resolveu falar na coletiva? Então eu vejo que até a comunicação no Atlético, neste momento, está dificultando para que as coisas aconteçam dentro de campo também, Thiago, eu acho engraçado que algumas pessoas criticam frequentemente os chefes, os líderes de suas empresas, os locais onde você trabalha. Muito isso com você. Né? Pois é, critica os chefes, acha que tem que mudar um monte de coisas, tenta participar do processo, o chefe não aceita, o chefe é mais fechado, o chefe toma determinadas decisões que contribuem para o mau funcionamento do processo, e você fica pistola. Mas no futebol você acha que a culpa é de todo mundo que está reclamando, menos do treinador. Eu já sei sua opinião sobre o Cudê, sobre a instabilidade do trabalho do Cudê. O que você pensa da coletiva e principalmente lendo nas entrelinhas do conteúdo do que disse o Hulk? São dois pontos sobre essa coletiva, HG. Primeiro, eu concordo com o conteúdo dela. Eu acho que o Atlético deveria jogar nesse esquema de 4-3-3, até porque, para mim, era uma obviedade que os jogadores que o Cudê tem em mãos se adequam melhor a esse esquema. O Paulinho joga melhor aberto pela ponta esquerda, o Pedrinho joga melhor aberto pela ponta direita. Isso é a carreira deles que falam, não é a forma como o Cudê, a comissão técnica dele pensa, que me fazem pensar dessa forma. Eu acho que todos os jogadores que ele tem à disposição se encaixam melhor nesse tipo de formação. O próprio Patrick, que é um meio-campista, joga melhor nesse tipo de formação. Então, primeiro eu concordo com o conteúdo da coletiva, mas em que pese eu concordar com o conteúdo da coletiva, eu discordo que o Hulk faça esse tipo de coisa. Eu não gosto nem um pouco que esse tipo de coisa aconteça abertamente. Isso é algo que ele deveria falar pro próprio técnico Eduardo Cudê. Isso é algo que ele deveria falar para a diretoria de futebol. Isso é algo que ele deveria comentar internamente. Quando isso vem à tona, mostra abertamente
que existe uma divergência clara entre grupo de jogadores, ou o principal líder do grupo de jogadores, não à toa usa a braçadeira de capitão, e o treinador, que é o chefe desse grupo de atletas. Então, se existe uma divergência clara entre eles, para mim, aí está o motivo das coisas não funcionarem. E por que o técnico Eduardo Cudê não escutou até agora esse grupo de jogadores? Eu não tenho dúvida que o Hulk comentou isso internamente. Não tenho dúvida alguma que ele tenha falado isso para o departamento de futebol. Mas por que existe uma insistência tão grande do treinador em uma formação que já se mostrou muito ruim para esse elenco que ele tem à disposição? O Atlético poderia estar voando na temporada. Eu reitero, eu ainda acho que os melhores 45 minutos do Atlético na temporada são do jogo do segundo tempo contra o Milionários. E naquela ocasião o Atlético jogou com essa formação que todo mundo cobra. Eu cobro desde então que o Atlético atue com essa formação. Aliás, eu gosto tanto dessa formação que eu cobrava o Paulo Pessolano no Cruzeiro de jogar com essa formação no início do ano. E eu acho que são jogadores, tantos nos dois clubes, e é legal a gente citar, porque tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, eu acho que se encaixam melhor nessa formação. O Cruzeiro está jogando nessa formação. Tá aí, próximo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que assumirá amanhã. E o Atlético, cara, sinceramente, está nessa situação porque o treinador não consegue pensar fora da caixinha. É um cara engessado. Eu até acho que o Cudê tem qualidade. Ele já mostrou em outros trabalhos que ele é um bom treinador. Mas assim como o Cuca fez na temporada passada, para mim o Cudê faz um trabalho muito ruim no Atlético. Muito aquém do que ele poderia desempenhar. Tá aí a opinião forte de Thiago Fernandes. Agora forte também, isso que eu vou te falar aqui agora. Atenção, e daqui a pouco, imagens do gramado do Mineirão. Feitas, inclusive, agora há pouco, lá no Gigante da Pampulha. Você que vai ao estádio amanhã, já vai saber aqui hoje o que vai encontrar lá amanhã, embora esse tempo aí de